Montesquieu? Para quem não conhece o Montesquieu, né? O Montesquieu, ele vai ser um filósofo, político, escritor, né? Ele é um dos responsáveis, né, pelo campo contemporâneo da filosofia da história, né? Ele é o cara que escreveu Cartas Persas, ele é o cara que escreveu O Espírito das Leis, que provavelmente, né, é a sua obra mais famosa, né? E ele também foi um enciclopedista, né? Com Diderot, com D'Alembert, com toda a galera da enciclopédia, né? O Montesquieu não é apelido de truco, né? O nome dele é Charles Louis, Carlo Luiz, Charles Louis de Secunda, né? Ele era barão de La Brède e de Montesquieu, tá? Como Montesquieu ficou por último, ficou Montesquieu, né? Porque ele era o barão de La Brède e Montesquieu, né? E Montesquieu não era simplesmente um aristocrata porque era um aristocrata, porque pertencia à aristocracia. O Montesquieu é um homem que tinha um pensamento brutalmente aristocrático, porque o Montesquieu era juiz, tá? O Montesquieu, apesar de não ser, né, advogado, o Montesquieu nunca vai exercer a advocacia em tribunais públicos antes de exercer o juiz. Ele tinha uma outra formação ali, né? A formação dele é uma formação mais clássica da formação aristocrática, é a formação do aristocrata que ainda recebia o trívio e o quadrívio e que se estudou filosofia e que estudou com padres oratorianos desde menino, porque ele tinha um acesso que ninguém tinha, né? Pensa o que é a aristocracia francesa na virada do 17 para o 18, né? Assim, nós estamos falando de uma clivagem social gigantesca a ser vencida. Oi. Ele estudou no começo do 18, não foi? Não, tá certo, desculpa. Ele começa no começo do 18, ele nasce no final do 17. Não, né? tá certo, o Montesquieu ainda nasce no final do 17 e ele morre lá pra metade do 18. Ele morre perto de 1750, eu não lembro a data de morte dele certo. Eu sei que ele nasce antes da virada. Montesquieu é o último quartel, ele é depois de 80. O Montesquieu, assim, ele viveu muito pra época dele. Sim. O Montesquieu teve quase 70 anos, né? Hoje a gente pensa assim, pô, o cara viveu quase 70 anos, não é nada. Mas, porra, viver quase 70 anos em 1680, em 1750, era coisa para um caralho, né? E o Montesquieu, né, ele vai se formar em Direito, mas, assim, ele basicamente, né, vai herdar a fortuna logo depois que ele forma, e ele é nomeado barão e depois ele vira juiz. Né? Então, o meritocracia. A meritocracia, né? Ele tem ele tem um grande mérito, que é o irmão do pai dele ter morrido. O irmão do pai dele era o barão, né? E o irmão do pai dele, um pândego, para usar os termos da época, né? Curtia muita putaria e não deixou tanta herança, assim, não deixou herdeiros, entendeu? Deixou um herdeiro em cada porto. Né? Então, de Le Havre até a África, deixou um herdeiro em cada porto. E aí o Montesquieu, né? O Carlinhos Luiz, Carlinho herdou, né? Isso foi antes da Revolução Francesa, bem antes da Revolução Francesa. Tá? Então, assim, por mais que ele tenha feito a faculdade de Direito, ele não chega a exercer o direito. Ele pôde se dedicar às belles lettres, né? Às belas letras, né? Ou seja, ele podia se dedicar à filosofia, aos ensaios, enfim. Né? E esse é o rolê do Montesquieu, e o Montesquieu vai virar juiz. E aí, quando o Montesquieu vai virar juiz, de fato, ele passa a estudar cada vez mais, né, aquilo que era o mais importante para o direito francês, que era o direito romano. Né? Aqui eu vou fazer uma breve tangente só para explicar para vocês. Né? Tem duas grandes tradições de direito na Europa. Né? Você tem, de um lado, o direito romano, né? E do outro lado, você tem um direito que é um direito consuetudinário, baseado principalmente no Vergelde alemão. Tá? Vai ser o Vergelde alemão que vai gerar todo o direito consuetudinário anglo-saxônico, né? E que é o direito que tem hoje na Inglaterra, nos Estados Unidos, que é o direito baseado na tradição. O direito romano é um direito formalizado. Ele é um direito baseado nos cânones da lei, né? Quando Graciano vai recuperar o direito romano na Idade Média, no Concordia Discordium Canonius, né?
perto de todo aquele movimento que a gente tem de fundação de universidade, né? Universidade de Bolonha e tal. Eu sei que é um movimento que os jovens amam, não preciso falar sobre ele, os jovens sabem tudo de direito medieval e a concordância dos cânones discordantes, né? Ele vai recuperar principalmente o direito romano, tá? O Montesquieu, então, né, como ele teve aquela educação de padres, né, de padres oratorianos na sua infância, que foram uma educação muito baseada na educação medieval ainda, gente. A gente tem que pensar que a Idade Média francesa ela é uma longue durée, ela é uma longa duração, né? A gente fala que rompe com a Idade Média, mas a aristocracia francesa só deixa de ser medieval depois que a cabeça começa a rolar depois da Revolução Francesa. Eles estão tendo a mesma educação que eles tinham antes. Né? É óbvio que com aquilo que tinha sido adicionado com o tempo, mas a educação era aquela base da educação. Era trivium, era quadrivium, era retórica, era aquilo ali, né? E aí o Montesquieu então volta a se debruçar com a sua experiência de juiz sobre o direito romano, e aí ele decide escrever sobre uma teorização filosófica, porque o Montesquieu era o cara da filosofia da história, né? Ele decide teorizar filosoficamente, né, sobre o direito in abstracto, né, pensando não só o direito, mas aquilo que é o motor primeiro do direito, né? Então é aí que ele vai escrever l'esprit de loi, né, o espírito das leis. Porém, se não obstante, o espírito das leis é igual ler o Tocqueville, sabe? O liberal lê o Tocqueville, acha lindo, acha maravilhoso, não vê nada errado. Você lê 10 páginas do Tocqueville e fala assim, porra, como que nessa América dele não tem um negro? Cadê os escravos que estavam aqui? O Tocqueville é foda. Não, o Tocqueville é foda, é foda. E o Montesquieu segue na mesma toada. Então, assim, como naquela época isso era brutalmente naturalizável, porque vinha sendo naturalizado, né? O Goltz de Overton do racismo estava sendo aberto no ânus da humanidade. Naquele momento, né, a gente tem que pensar... Por conta do colonialismo, a gente não pode esquecer disso. Exatamente. Né, que é o colonialismo que vai permitir, né, esse racialismo filosófico que levará ao racismo da prática, tá? Sendo que o racismo da prática já existia há muito tempo. Só que a gente tem que pensar que a escravidão é um instituto que existe na humanidade desde a antiguidade. Mas a escravidão baseada na raça é um instituto moderno e posteriormente contemporâneo. Se intensificou muito na Idade Contemporânea. Né? Porque aí é diferente o tipo de escravidão, é diferente a diferenciação do eu. Né? Essa quebra ontológica, onde o eu deixa de ser igual a eu, essa quebra ontológica, onde você fala que eu sou diferente de você, porque na tabela da Pantone, minha cor é X e a sua cor é Y, tá? Isso é um brinde da nossa modernidade.